Olá, Dr. Heller, bom dia. Bom dia. Obrigado por nos receber na sede da ACAP. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é que análise faz, portanto, do panorama atual do mercado português, numa altura em que se sabe que os que caíram, o mercado está a cair durante 4, não caiu em janeiro, mas daí para a frente tem vindo a regredir. Muito bem, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade que é dada à CAP para podermos falar aqui do nosso setor. De facto, o mercado automóvel português, indo um pouco atrás, teve nas recessões de 2009 e 2012 das maiores quebras em termos de setores económicos em Portugal. Foi dos setores do automóvel mais afetados pela crise económica, quer em 2009, quer posteriormente em 2012, onde, designadamente, o mercado de particulares teve quedas próximo dos 60%. Naturalmente que depois, com o retomar da atividade económica, do melhoria dos indicadores económicos a partir do segundo semestre de 2013, o setor veio a recuperar, teve crescimentos, enfim, significativos em termos percentuais em 2014, 15, 16, mas são crescimentos que estavam, digamos, a repor aquilo que de facto o mercado tinha perdido. Em 2018 o mercado estabilizou e a perspectiva para 2019 era exatamente do mercado estável face a 2018, eventualmente com uma ligeira descida do mercado mesmo, que é aquilo a que estamos a assistir nestes primeiros 5 meses do ano. O mercado de facto está com uma ligeira queda de 3%, mas é uma queda, portanto, invertendo a tendência que tinha tido nos anos anteriores. É uma situação, digamos, que vamos analisar agora ao longo do ano, digamos assim. Designadamente, por exemplo, em abril, o mercado não caiu mais porque o setor do rent-a-car teve uma presença muito forte em termos percentuais do mercado. O share de vendas a rent-a-car ou do canal rent-a-car em abril foi o dobro daquilo que costuma ser ao longo do ano, porque tivemos a Páscoa, é um fator sempre, enfim, importante para este canal, mas não for o rent-a-car, a queda do mercado seria, digamos, maior neste momento. Há também a questão que há a salientar da entrada do regime chamado WLTP, que é o novo sistema, digamos, de análise das emissões dos veículos, que consta de um regulamento europeu. A entrada trouxe agravamento de ISV em alguns modelos, Portugal tendo uma tributação automóvel muito baseada nas emissões de CO2, não é assim em todos os países, é em 5 dos 28, foi afetado ou é afetado sempre que há uma mudança no respeito aos valores de emissões, e isso também terá contribuído neste início do ano para uma queda de mercado, mas de facto neste momento a análise é de descida do mercado automóvel, ligeira, é um facto, em 2019. A ACAP, que é uma associação centenária, tem tido um papel fundamental no setor automóvel. Podia que fizesse um pequeno périplo pelos momentos mais importantes da associação. Muito bem, a ACAP, sendo a Associação do Comércio e posteriormente da Indústria Automóvel, em Portugal nasce praticamente quando aparecem os primeiros comerciantes de automóveis no início do século, em 1911 concretamente, não é? Em 1903, 1905 começaram a aparecer os primeiros representantes de marcas de automóveis em Portugal e, naturalmente, com a legislação de associações que foi feita com a República, nasce a associação em 1911, aquilo que foi, digamos, os primórdios do que é atualmente, digamos, a ACAP, com outras designações ao longo da história que tinham a ver também com a legislação que havia em cada um desses períodos, mas desde logo a ACAP surge como defensora, digamos assim, deste setor, na altura, como digo, do comércio automóvel, quer grossista, quer retalhista. Nós temos, enfim, reportagens fotográficas de salões automóveis que se iniciaram até no Porto, curiosamente, e depois em Lisboa, onde a associação, que era a ACAP na altura, esteve presente. Temos esse registro em termos de arquivo que é curioso e, portanto, foi evoluindo com a história também de Portugal. Nos anos 60 implementa-se, digamos, a indústria de montagem de automóveis, por a lei de 64, e aparecem unidades de montagem de veículos automóveis em Portugal, iniciando-se assim aquilo que é o cluster da indústria automóvel, e a ACAP acompanhou, digamos, aquilo que é a história do automóvel. No início dos anos 80 lutava-se pelo fim da contingentação, porque sabia-se, na altura a importação de veículos estava contingentada a um determinado número, e houve aqui um grande momento, foi a nossa entrada na então CEE, em 86,
criou um período transitório que, a partir de 88, se liberalizou, digamos, as importações de automóveis dos países da então CEE, o que foi um grande passo, digamos, nas últimas décadas, porque o mercado estava, de facto, contingentado por lei, o que não fazia sentido. A partir daí, o mercado explodiu, digamos assim, pois os aumentos de vendas foram significativos a partir de 88, porque havia a contingentação, e começam os problemas, porque o Estado português gosta de tributar os automóveis, de ter receitas dos automóveis, e criou-se então o IA, o Imposto Automóvel, e a partir daí sucedeu-se o ISV, e temos em Portugal esta contradição, de facto, de ser um país que tem indústria automóvel. A indústria automóvel é o principal, é número 1 ou número 2 dos principais setores exportadores do país, tem um peso no PIB significativo e no emprego, e de qualquer modo o que acontece é que o Estado português também tributa muito os automóveis, o que não acontece em países que têm indústria automóvel. Portanto, temos aqui este desafio para a CAP, em que realmente esta questão da fiscalidade é uma questão recorrente, como todos infelizmente sabemos, não é? Porque tem um peso de 20% no total das receitas fiscais do Estado, não só do Imposto sobre Veículos e do IUC, mas também do Imposto de Produtos Petrolíferos e do IVA, sobre tudo isto, e isso é um desafio permanente que nós temos, digamos assim, de não ser mais prejudicado ainda o mercado automóvel por esta fiscalidade, digamos, que temos em Portugal bastante significativa, mas essa não é a única preocupação. Nós estamos muito também a acompanhar estes novos conceitos de mobilidade, esta evolução tecnológica que o setor automóvel está a ter, e esse é um desafio permanente, porque a indústria automóvel é uma indústria que se regenera, é uma indústria centenária, mas que se regenera constantemente, e, portanto, é a indústria que mais investe em investigação e desenvolvimento na União Europeia, e a indústria automóvel que fabricou os primeiros carros é a que está a fabricar os carros elétricos, a hidrogénio e outros, e que tem as soluções para o futuro, e esse é que é o eterno desafio. Como é que a Associação recebeu, em janeiro de 2019, as declarações do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, a propósito de toda a questão do diesel? Pois há uma frase na capa de um jornal que diz que daqui a 4 anos não tem valor. A CAP no mesmo dia reagiu, porque não poderia fazer sentido essa frase, ou seja, essa frase, não, na nossa opinião, não corresponde à verdade. A tecnologia diesel, nós defendemos o princípio da neutralidade tecnológica, ou seja, os construtores de automóveis têm posições de metas a atingir na redução das emissões. Aliás, uma é para agora, para 2021, que foi definida há 6 anos atrás, e aquilo que se pede é deixar os construtores definir qual é as melhores opções, e também o consumidor, ou seja, o consumidor tem aqui um papel fundamental na escolha daquilo que melhor interessa para a sua opção. O diesel tem sido, de facto, alvo de várias situações de restrições de circulação a algumas cidades alemãs. Não podemos ignorar o Dieselgate, que criou uma imagem também negativa, mas o que temos que perceber é que a norma atual que está em vigor, que é o Euro 6, porque há estas normas europeias de emissões, os veículos que são colocados agora no mercado têm muito menos emissões, praticamente não emitem partículas, e não são esses que estão em causa, são aqueles com mais de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Portanto, a restrição que é feita, por exemplo, em algumas cidades alemãs, não se aplica aos veículos da norma Euro 5, postos à venda desde 2015. E em algumas cidades, como Stuttgart, aos veículos da norma Euro 4, ou seja, só há restrição para veículos antes de 2011. Portanto, o que temos que ver é que neste momento não podemos confundir as situações, que os veículos são colocados no mercado atualmente, cumprem as regras europeias e têm muito menores emissões. Por isso a CAP protestou com essa frase do Sr. Ministro. O Sr. Ministro até hoje não desmentiu a frase. O que disse é que enquadrava numa situação de futuro, de tendências, fala agora recentemente de prazos mais alargados, ou seja, dizendo que não é os 4 anos, mas não podemos dizer ao consumidor, se comprar este carro hoje não tem valor, e se comprar o outro tem valor. Também o carro elétrico está em constante evolução, e certamente daqui a 4 anos haverá novas soluções de baterias, em termos técnicos e outros, que levam a que há, digamos, melhor oferta também para o consumidor. Portanto, essa frase caiu muito mal, sobretudo nos nossos associados concessionários de automóveis, comerciantes de automóveis usados, que têm os seus estoques, que têm os seus clientes, que ficaram perturbados. E como nós também temos dito, não foi um qualquer comentador que preferiu essa frase, foi um membro do Governo, e as pessoas pensam, e com razão, se é um ministro, membro do Governo,
Governo está a dizer esta frase, ele saberá mais qualquer coisa, mas não há mais nada além disso. O Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado já vieram até dizer posteriormente que o Governo não prevê nenhuma restrição ao diesel, que não prevê nenhuma legislação para proibir o diesel. O Sr. Ministro disse recentemente que o Governo, digamos, respeita todas as opções, não desmente a frase, mas diz que não há nada, digamos, usando uma expressão popular, não há nada na manga contra o diesel. Foi uma frase infeliz na nossa opinião, mas o que podemos assegurar é que não está prevista nenhuma norma europeia, nenhuma restrição. O diesel funcionará enquanto houver procura. E não podemos esquecer uma coisa, porque nós falamos dos ligeiros passageiros, mas se formos ver o segmento dos comerciais ligeiros, que é tão importante, quer para grandes empresas que têm as suas frotas de vendas, quer para o pequeno comerciante em nome individual, que 99,5% são a diesel. Hoje, em junho, o mercado de maio fechou agora, de 2019. Portanto, são os pesados a mesma situação. E não falamos, naturalmente, nos setores, não representamos da aeronáutica ou da marinha mercante, não é? Portanto, não se pode diabolizar, como disse até recentemente o presidente francês, não se pode diabolizar o diesel. Temos é que investir em soluções para a descarbonização. Ou seja, a indústria automóvel está empenhada na descarbonização, como toda a economia tem que acompanhar esse processo, na redução de emissões, e neste momento todas as soluções técnicas e tecnológicas são bem-vindas, não é? Aos construtores de automóveis compete-lhes dar as opções ao cliente. A pergunta é que o cliente o perfil do cliente hoje já não é igual ao que era, ou seja, já lá vai o tempo em que a combustão dominava as vendas em Portugal. Exatamente. Nós temos vindo a assistir, porque as marcas de automóveis têm vindo a apostar, digamos assim, como é sabido, na oferta, quer de veículos elétricos, quer híbridos plug-in. Só que na Europa são ainda 2% das vendas em maio de 2019. Em Portugal há uma ligeira percentagem, foi 2,1% em abril, durante o ano foi 3,2%, mas são números ainda muito incipientes na globalidade do mercado. E como dizia recentemente um responsável de uma marca de automóveis, nós gostaríamos muito que os nossos clientes tivessem mais procura para os veículos elétricos. Nós temos a oferta, mas se os clientes não fazem as encomendas, não somos nós que podemos ditar as regras, digamos assim, do que se quer impor da solução tecnológica, não é? Portanto, os construtores desenvolvem as várias tecnologias. Um dos drivers da indústria automóvel para a próxima década é, de facto, passar pelo aumento de ofertas de híbridos plug-in e de veículos elétricos. Estima-se que em 2020, 40% dos novos modelos já terão ofertas de versões elétricas e híbridos plug-in, mas, como digo, é um processo que vai levar o seu tempo e todas as soluções tecnológicas são realmente bem-vindas para este setor. Quer soluções tecnológicas da área da indústria automóvel, quer da área da indústria petrolífera, que também está atenta à descarbonização que é necessário produzir e está também a apostar, enfim, nessa descarbonização também naquilo que são os combustíveis líquidos. Portanto, há muita coisa, digamos, a acontecer na próxima década, certamente. A ACAP não tem a visão de eletrificação, mas não é fundamentalista do veículo elétrico, ou seja, também está um bocadinho a ver qual é a reação de... Estamos nós e todas as associações europeias, aliás, a nossa Associação Europeia de Construtores de Automóveis, uma das associações onde estamos presentes, que é a ACEA, defende esta situação. Naturalmente, nós damos a oferta, a questão da parte do veículo elétrico é realmente uma solução, é uma oferta que estamos a dar como híbrido plug-in, mas neste momento, se o mercado na Europa só procura 2% ainda, temos que continuar, digamos, a apostar também naquilo que o mercado pretende. Nós, como a ACAP, estamos a acompanhar, nós desde o início, há mais de uma década, que acompanhamos atentamente em Portugal, temos uma comissão aqui na nossa associação para os veículos elétricos, que acompanhamos todas as medidas que são, digamos, apresentadas. Aliás, curiosamente, aqui na nossa sede, vamos inaugurar, que eu penso que é pioneira em termos de associações, vamos inaugurar brevemente um ponto de carregamento para veículos elétricos, com um projeto inovador de aproveitamento de energia solar e armazenamento em baterias de veículos elétricos usadas. Estamos a reaproveitar, portanto é um projeto inovador de instalarmos um ponto de carregamento para veículos elétricos na nossa sede, mas temos que ver o que é a realidade do mercado e, sobretudo, como eu dizia, não nos podemos focar só nos ligeiros passageiros, mas nos comerciais, onde neste momento a procura ainda é praticamente 100% a diesel, não é? Mas eu há dias vi um debate consigo, onde o Dr. Heller participou na RTP, onde se falava também sobre os elétricos, e uma das ideias que estava subjacente era
que o consumidor por vezes não tem a perspectiva de que um carro elétrico não polui na utilização, mas que até lá chegar há todo um caminho energético a percorrer e que sai, portanto é menos vantajoso do que um carro a combustão. Como é que olha para esta questão? Essa é uma questão que tem vindo a ser colocada em vários meios técnicos e científicos, não é? Porque, de facto, e se vimos à escala mundial, neste momento, se a energia que é consumida ou utilizada não for de uma fonte renovável, digamos, há uma poluição a montante também do veículo elétrico na energia que foi produzida. Não haverá no local onde circula, mas se não houver essa fonte renovável, e há países que estão muito atrasados, Portugal até está bem posicionado nessa área, mas há países que estão muito atrasados nessa questão das energias renováveis, e utilizar o carro elétrico naquele local em concreto não está a emitir, mas a energia consome, portanto carregou o veículo, a montante é uma energia poluidora. Isso acontece em muitos países, mesmo na União Europeia, isso de facto acontece, não é? E portanto, quando vemos a tal pegada, digamos assim, há estudos também que falam do processo de fabricação do veículo elétrico, que de facto tem emissões zero no local de circulação, mas temos que ver o tipo de energia, digamos, que a montante forneceu ou carregou a bateria do veículo. É toda uma questão que se discute muito hoje em dia também em vários fóruns. Considera que o Estado, o Governo, é mais amigo do consumidor particular ou do consumidor empresarial no que toca a impostos, incentivos fiscais e outras benesses? Eu diria que nem do particular, nem do empresarial, porque começando pelo particular, o consumidor português de automóveis, como nós costumamos dizer, tem uma carga de impostos quando compra um carro ou quando vai abastecer o seu veículo de gasolina ou de gasóleo, muito superior à do seu vizinho espanhol. Para dar o exemplo mais próximo, o único país com quem temos fronteiras terrestres, e o consumidor português é fortemente discriminado face ao consumidor espanhol, e eu podia dizer também face ao italiano ou até face ao francês na compra do carro. Portanto, essa é logo uma situação que o particular em Portugal tem um esforço, digamos, quando compra um veículo, que é fundamental para a sua mobilidade, um esforço, digamos, de carga de impostos até face ao seu rendimento médio, muito superior ao cidadão espanhol, francês ou italiano. Bom, esta é logo uma questão discriminatória para o consumidor particular. No que respeita às empresas, há aqui várias situações. As empresas têm alguns benefícios no que respeita à dedução de impostos, mas no período da Troika foi fortemente agravada, por exemplo, a taxa ou as taxas de tributação autónoma que as empresas pagam, que não foram revertidas até hoje, ou seja, foram agravadas de uma forma inexplicável no período da Troika, e passado o período da Troika é uma norma que não foi revertida. Nós falámos até com o Governo sobre essa matéria, mas até no último Orçamento de Estado, este que foi apresentado para o ano 2019, para surpresa nossa, o Governo veio com uma proposta de agravamento das taxas de tributação autónoma, começando logo no primeiro escalão, nos veículos que são comprados pelas PMEs, microempresas, empresários em nome individual. Foi uma surpresa para nós. O Governo pretendia, com mais este agravamento, encaixar mais 40 milhões de euros de imposto só da tributação autónoma, e a ACAP, na altura, reuniu com vários partidos, como o Governo, enfim, não tem maioria no Parlamento e resulta de um compromisso, digamos, a nível parlamentar. Felizmente conseguimos, com propostas quer do Partido Comunista, quer do CDS, que no plenário se chumbasse essa proposta que ia buscar mais 40 milhões de euros de tributação autónoma ainda às empresas. Portanto, como vemos, aqui não é de facto amigo das empresas, porque realmente há a eterna questão da dedução do IVA da gasolina. É possível deduzir uma percentagem do IVA do gasóleo nos veículos, mas não é possível deduzir quando uma empresa compra, por exemplo, um híbrido, que é também a gasolina. Isso é que leva a que, por exemplo, as nossas frotas, quer de empresas, quer de táxis, para dar o exemplo, não usam esse tipo de viaturas híbridas, porque não podem deduzir, digamos assim, esse montante. Recentemente o Sr. Ministro, numa intervenção do Ambiente, comprometeu-se, se o partido que representa formar governo avançar com a proposta de dedução do IVA nos híbridos plug-in só. Gostaríamos que fosse alargada a outros veículos, mas é um princípio já, porque essa é uma contradição, não poder haver essa dedução do IVA. Como vemos, ao nível das empresas, há também aqui, em termos fiscais, uma situação que não é cómoda e que não é favorável para as empresas em Portugal quando compram automóveis.
O que é que seriam boas notícias para as PME? Neste caso concreto, a fiscalidade e do setor automóvel. Para as PME, aquilo que nós vemos é esta questão da tributação autónoma. Nós gostávamos que, não podendo ser possível reverter toda a tributação autónoma, houvesse uma evolução linear que não desse estes chamados saltos quando o veículo passa aquele patamar de valor e tem um agravamento muito grande da taxa de tributação autónoma. Gostávamos que houvesse um fator linear. A dedução das despesas do IVA também com veículos a gasolina, porque hoje em dia tanto faz ser a gasolina ou a diesel, uma empresa, uma PME, pode comprar um veículo também a gasolina, sendo híbrido ou não, e achamos que essa dedução era também importante. Estes são pontos que nós gostaríamos que fossem tidos em conta. Naturalmente, o mais importante de todos seria uma redução da carga fiscal na sua globalidade, quer do IVA, que incide sobre o ISV, mas isso são aspectos que já várias vezes colocámos e o Governo não prescinde, digamos, não tem prescindido dessa receita. De uma forma transversal agora ao mercado e não tanto sobre as empresas, que medidas a ACAP entende serem prioritárias de tomar para que o setor melhore e regresse mais perto de valores de outros tempos? Olha, a primeira medida passa pela renovação do parque automóvel, ou seja, o nosso parque automóvel, que já teve uma idade média antes da crise de 2009, muito abaixo dos 10 anos, portanto chegou a ter 7 anos, 8 anos, ligeiros de passageiros. Os ligeiros de passageiros estão neste momento com uma idade média de quase 13 anos, não é? E isso é sintoma de um parque envelhecido, é aquilo que eu dizia há pouco, as emissões não vêm dos veículos que são vendidos agora, vêm de veículos como, por exemplo, temos em Portugal, 700 mil com mais de 20 anos. Nós também aferimos que nós temos aqui a entidade gestora de veículos em fim de vida, que é a Valorcar, que controla o processo dos veículos que vão para abate nos centros de desmantelamento, que neste momento estão com uma idade média de 21 anos, quando antes da crise estavam com 16 anos. Portanto, nós achamos que a primeira medida estrutural ou transversal a tomar seria a da renovação do parque automóvel, incentivando, digamos, a retirada do parque circulante de veículos muito antigos para veículos novos com emissões menores. O Governo tem recusado sistematicamente esta proposta, que já existiu no passado, que existe noutros países. Vem agora colocar só para uma majoração do incentivo ao veículo elétrico, se for enviado um veículo para abate, mas o que nós achamos que seria realmente estruturante era uma medida de renovação do parque automóvel em circulação, que, digamos, está a degradar a segurança rodoviária e também é responsável por um aumento de emissões e é um parque mais envelhecido que nos outros países vizinhos da União Europeia. Essa seria a medida estruturante que nós defenderíamos, não é? Nós achamos que poderia haver um programa de incentivo ao abate com uma verba do Fundo Ambiental. Nós temos o Fundo Ambiental que é usado pelo Governo para a descarbonização da economia e aqui seria uma forma também de descarbonizar, usar um determinado montante pré-definido desse Fundo Ambiental, que estaria em vigor até ser esgotado ou por um determinado período e certamente nesse período levaria à retirada de circulação de vários milhares de veículos, digamos, como eu digo, com um nível de emissões muito elevados e a reposição, quer para particulares, quer para empresas, de veículos com menores emissões, fossem elétricos ou com motores de combustão. Essa seria a medida, digamos, que o Governo tem recusado sistematicamente, mas que outros países têm implementado essa medida, mas que iria permitir essa renovação imediata do parque em circulação e seria, de facto, estruturante, não é? Outra medida passa por estas questões fiscais, incontornavelmente a parte fiscal. Existe sempre aqui uma grande insegurança, ou seja, nós nunca sabemos o que é que no próximo ano nos traz o Orçamento de Estado em matéria fiscal. Ainda recentemente também pusemos a questão ao Sr. Ministro do Ambiente se, como é a intenção e consta dos vários planos do Governo, aumentarem significativamente as vendas de veículos elétricos, se garante continuam a estar isentos de impostos e com benefícios fiscais. Não nos é garantido. Aliás, fala-se que haverá outras formas de tributar, arranjar-se-ão na altura, o que é dito, arranjar-se-ão formas diferentes de tributar, porque eles não têm emissões, mas
por outros aspectos, mas não é garantido que não terão impostos no futuro, não é? São esses problemas que nos preocupam, que achamos que deveria haver aqui uma clarificação, porque o setor vive permanentemente no sobressalto, como aconteceu, como eu referi há pouco, na proposta de Orçamento de Estado para 2019, lá vinham mais 40 milhões de euros agravando as taxas da tributação autónoma em 50%, não é 10, nem 15, nem 20, é 50% o primeiro escalão. Portanto, são estas questões que nos preocupam e que nós continuaremos, digamos assim, a estar atentos. Queria fechar agora com um bocadinho de futurologia. O que é que se prevê que seja 2019 e o que é que era bom em nível de setor automóvel no futuro? Bom, o 2019 vai ser um ano em que o mercado irá estar estável face ao ano anterior, ou seja, nós teremos, ainda é muito cedo para vermos se vai haver uma queda ou não do mercado. Neste momento a queda que temos dos 3% dos 5 primeiros meses ainda é muito cedo para ter ações, mas seja como for, será um mercado flat, digamos assim, face a 2018 e 2020 também certamente irá na mesma tendência, porque o mercado tem esta tendência para estabilizar, não é? O futuro, nós achamos que o futuro deste setor é um futuro, enfim, que tem ainda muito para desenvolver e para dar. Nós estamos ainda com um rácio de vendas por habitante abaixo da média europeia, ou seja, o nosso mercado é o que é, mas nós, face à dimensão do país e face ao número de habitantes, em termos de uma convergência real com a Europa, o nosso mercado tem um potencial de crescimento. Ou seja, as vendas por habitante, existe esse rácio, estão ainda abaixo daquilo que é a média europeia, muito abaixo da média europeia, e, portanto, achamos que na próxima década há aqui um potencial de crescimento, digamos assim, do mercado automóvel em Portugal e de toda a atividade que gera o mercado automóvel e que anda à volta deste setor. Essa é a nossa perspectiva para a próxima década. Como disse, o setor automóvel está atento, quer às novas formas, digamos, de mobilidade, que hoje em dia, enfim, estão muito na moda e se falam muito. Há aqui os 4 drivers da indústria automóvel que na próxima década vão ser uma realidade, que é de facto a condução autónoma, a conectividade dos veículos, esta questão de uma percentagem significativa dos novos modelos serem versões elétricas e híbridas plug-in, e depois as novas formas de mobilidade, porque os próprios construtores de automóveis na última década investiram muito em startups de mobilidade. Há, aliás, exemplos, enfim, positivos em Portugal, a ver construtores de automóveis que fizeram parcerias com startups portuguesas para desenvolverem todos estes projetos da conectividade e da condução autónoma, e isso é o setor automóvel na próxima década, certamente. Não é? Muito obrigado. 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 Obrigado também.